Bom dia, crianças. Vamos hoje à nossa aula de História, né? Dia 15 de setembro, nós vamos falar sobre a ocupação do território goiano, né? Como que se deu a ocupação onde hoje é o nosso estado de Goiás? Então, vamos prestar atenção aqui na leitura, tá? Aos tempos do descobrimento do Brasil pelos portugueses, a região do atual estado de Goiás era habitada por índios avascanoeiros e tupi-guaranis e tapuias. Então, eram 3 etnias indígenas que aqui viviam nessa região. Os avacanoeiros ainda são encontrados em pequena, mas bem pequena quantidade mesmo, no norte do estado. Tá? Os avacanoeiros ainda existe essa tribo aqui ainda no estado de Goiás. Então, como todo o território que hoje é o Brasil, né, os habitantes daqui eram índios. A ocupação do território goiano teve início com Catarina Silva e as expedições de aventureiros, os bandeirantes, provenientes da capitania de São Paulo. Além destas, outras expedições assim saíam do Pará nas chamadas descidas. Então, teve início com os bandeirantes, né, principalmente por uma expedição chefiada por Catarina Silva, certo? Então, eles vinham em busca de quê? De ouro, em busca de riquezas, né? E eles eram praticamente sempre provenientes da capitania de São Paulo, que era a capitania mais desenvolvida que nós tínhamos na época, né? E algumas expedições também que saíam do Pará, no norte, né? E vinham para o centro do país, do território que era da colônia, né, de Portugal. Então, eles desciam, por isso as expedições que eram chamadas de descidas. Com a descoberta de ouro na região, a ocupação efetiva se consolidou, tornando-se propriamente dita. Então, realmente começou a se povoar essa região onde é o estado de Goiás após a descoberta de ouro na região. Que as pessoas vinham, procuravam riquezas, não achavam suficiente e iam para outras regiões do território da colônia. E com a descoberta de ouro, aí sim começou a vir mais gente para essa região. Devido à descoberta de ouro em Minas Gerais, próximo a Ouro Preto, e no Mato Grosso, próximo a Cuiabá, entre 1698 e 1718. Então, a região onde hoje é o estado de Goiás, ela começou a ser povoada nesse período, de 1698 a 1718, tá? Que as pessoas começavam a vir para onde hoje é o estado de Mato Grosso, onde é o estado de Minas, e passavam por aqui e também procuravam ouro nessa região. Uma das bandeiras mais importantes recebida pelo território goiano foi a liderada por Francisco Bueno, a primeira a encontrar ouro nestas terras, em 1682, embora em pequena quantidade, tá? A região explorada por essa bandeira estendeu-se das margens do rio Araguaia até a região do atual município de Anhanguera. O ouro explorado na área era retirado principalmente da superfície dos rios, através da peneiragem do cascalho, se tornando escasso após 1770. Então, o ouro do Brasil, na região de Goiás, onde hoje é o estado de Goiás, ele foi explorado por quase 100 anos, mas só superficialmente. A região passou a viver basicamente da pequena agricultura de subsistência e de algumas atividades relativas à pecuária. Então, o que seria essa agricultura de subsistência? As pessoas ficaram aqui na região e começaram a plantar para sobreviver, né? Então, faziam muita troca de mercadorias entre eles, mas nada em grande escala, né? E também da pequena pecuária. Nesta época, as principais regiões de Goiás exploradas pela capitania de São Paulo eram o centro do sul, que ficava nas proximidades com o limite de onde hoje é São Paulo, o Alto Tocantins e o norte da capitania, até os limites da cidade de Porto Nacional, que hoje faz parte do estado de Tocantins. Essas regiões, entretanto, só viriam a receber ocupação humana intensamente a partir do século XIX e XX, como resultado da ampliação da pecuária e da agricultura. Então, no final do século XIX, começo do século XX e o século XX propriamente dito,
foi que a região de Goiás começou realmente a desenvolver. Aí começaram a ver o seu potencial tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Então, aumentou-se a população muito nesse período entre o final do século XIX e o século XX. Então, vocês vão fazer essas 5 atividades, vocês vão responder a 1, a 2, a 4 e a 5 no caderno, porque a número 3 é para vocês completarem, tirar uma fotinha e mandar para a tia Débora, tá bom? Beijo!